Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio obrigará Sidney a dizer quem foi o responsável pelo acidente que vitimou Daniel. Sidney decide entregar os verdadeiros vilões da trama, mas faz uma coisa em troca que deixa Caio com os cabelos em pé. Qual é o seu problema? Que sem-vergonhice é essa de me pedir algo assim? Enquanto isso, Agatha continua com o seu plano de acabar com Antônio, sem imaginar que uma pessoa inesperada tá vendo tudo escondido e pronto para fazer uma coisa que essa vilã nunca mais vai esquecer. Uma pessoa acabará partindo dessa para uma melhor. Agatha correrá para a casa de Aline para tentar enganar a moça novamente, mas Jussara decidirá se vingar dessa vilã e vai fazer ela pagar por todos os pecados. E ainda, Caio vai desmascarar Irene na frente de todos. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Caio ficar frente a frente com Sidney. O galã perde a cabeça, o encara e diz: Agora não vai mais escapar, Sidney. Você vai ter que dizer toda a verdade sobre tudo o que cometeu. Eu quero saber quem foi o mandante, o responsável pelo que aconteceu com o Daniel. Sidney treme ao ser colocado contra a parede. Mesquita se aproxima de Marino e avisa: as notas falsas que o Tadeu ia entregar pro Sidney não tá na mochila. Marino estranha e manda fazer uma busca pelo local. O delegado também pressiona Sidney, até que ele avisa: eu vou contar, mas eu quero uma coisa em troca. Marino e Caio continuam encarando Sidney. O homem é levado até uma cela e Marino avisa que irá colher o depoimento dele. Não demora muito, até que a notícia da prisão de Sidney se espalha. Irene aparece desesperada em outro canto. Anda de um lado para o outro e fala: não, isso não podia ter acontecido. Eu tinha que ter acabado com o Sidney antes da polícia chegar nele. Agora eu vou ter que tirar ele de lá. Irene percebe que está sem saída. Confere que não tem ninguém por perto e telefona para uma pessoa misteriosa. Assim que atende, ela diz: Peçanha, aqui é a Irene La Selva. Você já deve saber o motivo do meu contato. Soube que o Sidney foi preso. Eu preciso que você dê um jeito de tirar ele de lá. O Sidney precisa fugir antes que o Marino tome o depoimento dele. Eu transfiro uma fortuna agora mesmo. Você passa uma parte para o Sidney, para ele ir embora de Nova Primavera depois que conseguir fugir. Mas isso precisa ser feito o mais rápido possível. Irene termina de conversar ao telefone, encerra a chamada e diz: agora é torcer pro infeliz do Sidney conseguir escapar daquela delegacia e ir embora de Nova Primavera para nunca mais voltar. A mulher continua preocupada. E enquanto isso, Antônio continua furioso, após descobrir que Agatha mexeu em suas coisas. Fora de si, ele tenta usar a força para confrontar a esposa, e questiona: o que é isso, Agatha? Fiquei sabendo que você estava no meu escritório. Quem foi que te deu o direito de mexer nas minhas coisas? Cínica, Agatha responde: ué, Antônio, eu não sou a senhora La Selva. Eu tenho que estar a par dos negócios enquanto você se recupera. Antônio a interrompe e fala: você tem que aproveitar essa vida de madame que eu te proporciono, Agatha. Eu não quero você no meu escritório, e muito menos mexendo nas minhas coisas, sem autorização. Me ouviu? Debochada, Agatha fala: tudo bem, eu respeito. Mas um dia, serei eu que comandarei tudo isso, Antônio. Para eu sentar naquela cadeira, é apenas uma questão de tempo. Agatha sai andando e Antônio fica mais confuso ainda. O fazendeiro estranha o jeito de sua esposa e questiona: mas o que será que a Agatha quis dizer com isso? Como assim é só uma questão de tempo para ela sentar na minha cadeira? Ela tá ficando mais estranha a cada dia que passa. Em outro cômodo da casa, Agatha vê Luigi chegando desesperado. De longe, ela observa o italiano e cochicha: esse daí é o primeiro que eu preciso tirar do meu caminho. O Antônio dá muita confiança para esse italiano. Se eu tirar ele do meu caminho, as empresas ficam todas nas minhas mãos. Agatha continua de olho em Luigi. O rapaz vai até o seu quarto,
se tranca lá e telefona para Anneli. Luigi conta para a namorada detalhes de tudo o que aconteceu. Anneli entra em choque e do outro lado da linha pergunta: mas para onde é que foi parar a fortuna que você viu na mochila, italiano? Luigi responde: está em questa mata que Sidney levou eu. Eu vou voltar lá para buscar o dinheiro, Anneli. Anneli nem pensa e avisa: pode contar comigo, italiano. Eu vou junto com você pegar essa grana. Momentos se passam e na delegacia, um dos policiais se aproxima de Sidney, confere que não tem ninguém por perto e avisa: daqui a pouco o delegado vai te chamar para dar o seu depoimento. Você não vai dizer nada a ele, me ouviu? À noite eu vou dar um jeito de te tirar daqui. A chefia mandou te passar uma grana para você fugir de Nova Primavera e nunca mais colocar os seus pés aqui. Espere as minhas ordens. O policial sai da carceragem. Sidney fica sozinho e diz a si mesmo: então quer dizer que a Irene Lascelles já tá dando um jeito para me tirar daqui. Ela deve estar com muito medo. Mas eu não vou deixar isso barato. Assim que eu sair daqui, eu vou atrás da Irene Lascelles para acertar umas contas com ela. Momentos se passam e Sidney aguarda ansioso, enquanto se prepara para escapar de lá e ir atrás de Irene. Instantes depois, Marino aparece para tomar o depoimento do homem, mas Sidney avisa: só vou falar com um advogado. Marino se irrita e avisa: Sidney, a gente sabe que você não tem advogado. Até um defensor público aparecer aqui pode demorar uns 2 dias. Por que você não começa falando tudo o que sabe? Eu tenho certeza de que isso pode te ajudar muito mais do que ficar esperando um advogado. Sidney recusa e fala: já disse, só abra minha boca com um advogado. Marino insiste mais ainda, mas percebe que não conseguirá informação nenhuma. O delegado manda voltarem com Sidney para a carceragem. Horas se passam e quando a noite chega, Sidney vê a porta da sala se abrir. Peçanha caminha até a cela e destrava o cadeado. Com todo o cuidado do mundo para não levantar suspeitas, Sidney olha para todos os lados, percebe que ninguém está de olho e consegue fugir do local sem nenhum policial ver. Enquanto isso, em casa, Irene se ajeita para dormir. A mulher anda de um lado para o outro, preocupada, enquanto questiona: será que deu certo? Será que aquele desafortunado conseguiu escapar? De repente, o telefone de Irene começa a tocar. A mulher vê que ninguém está por perto, atende e pergunta: e então, deu certo? Ai, que maravilha! Então quer dizer que o Sidney conseguiu escapar, e essas horas já deve estar longe de Nova Primavera. Ótimo, então. Muito obrigada pelo seu serviço. Irene desliga o telefone feliz da vida e fala: pronto, finalmente posso dormir em paz. Essa história acabou. Aliviada, Irene se deita para dormir, sem imaginar o que está prestes a acontecer. Horas se passam e no meio da noite, Irene pula da cama ao escutar um barulho no quarto. Olha para todos os lados e questiona: quem é que está aí? Eu escutei um barulho. Sei que tem alguém aqui. De repente, Sidney aparece e deixa Irene mais apavorada ainda. A mulher toma um susto enorme com a presença dele, arregala os olhos e questiona: o que é isso? O que você está fazendo aqui? Eu te tirei da cadeia. Eu deixei uma fortuna para você sumir daqui. Vai embora. Sidney dá risada e questiona: o que você vai fazer se eu não for embora, dona Irene? Vai chamar a polícia, é? Eu vim aqui porque eu preciso acertar umas contas com você, Tony. Chegou a hora de todo mundo descobrir quem você é. Sidney coloca a mão na cintura para pegar o objeto. Irene percebe que a casa caiu, começa a chorar e pergunta: o que você vai fazer comigo? O quê? Com um jeito nervoso, Sidney responde: presta atenção. Eu quero que você dê um jeito de trazer todo mundo pra cá agora. Caio, Antônio, a nova mulher dele, todo mundo. Pode mandar vir até o delegado. Vai, liga pra eles. Confusa, Irene chora e pergunta: o que você vai fazer? Por que tá mandando eu chamar todos eles pra cá? Sidney a encara e responde: liga pra eles. Irene percebe que está sem saída e faz o que ele mandou.
Instantes se passam até que Petra, Agatha e Antônio chegam juntos na casa de Irene. Tadeu, Gladys e Graça aparecem confusos com a presença deles. Caio também chega e avisa. A Irene pediu para que eu viesse até aqui agora. O que será que aconteceu? Também confusa, Graça questiona. A Irene queria vocês aqui? Mas o que será que deu nela? Gladys fala. A Irene tá lá no quarto dela. Irritada, Agatha diz. Era só o que nos faltava. Interromper a nossa noite de sono por causa da Irene. Petra diz. Se a minha mãe chamou a gente aqui, é porque deve ter algum motivo importante. Marino chega na hora e pergunta. O que tá acontecendo? Por que a Irene chamou a gente? Antônio fala. Agora isso tá mais esquisito ainda. O que a Irene tá querendo com o delegado? O murmúrio começa entre eles, até que, de repente, Irene aparece junto com Sidney e deixa todos de queixo caído. Marino arregala os olhos e questiona. Sidney, você escapou! Mãos pro alto agora! Tadeu treme de medo, quase faz xixi nas calças e questiona. O que esse homem tá fazendo aqui, meu pai do céu? Como ele descobriu onde eu morava? Irene fica com a cabeça abaixada. E mais irritado ainda, Caio questiona. Como foi que você conseguiu escapar, Sidney? E o que tá fazendo aqui? Agatha se aproxima de Antônio e cochicha. Acho que vem coisa forte por aí. Sidney encara a todos e revela. Vocês não queriam o meu depoimento? Pois então, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. A Irene me ajudou a fugir da cadeia e me deu uma fortuna pra ir embora. Mas eu tô aqui pra acabar com essa história de uma vez por todas e contar que foi ela. Ela é a responsável pelo acidente que acabou com o Daniel. Todos ficam de queixo caído na mesma hora. Caio arregala os olhos e grita. Como é? Irene percebe que a casa caiu e vê que não tem mais como mentir e não diz nada. Agatha começa a dar risada. Antônio perde a cabeça e questiona. O que foi que você disse, infeliz? A Irene é a responsável? Não. Petra começa a chorar e pergunta. Como assim, gente? Eu não tô entendendo nada. Graça fala. Acho que eu tô passando mal. Nesse instante, Irene decide abrir o jogo e fala. Já que não tem mais pra onde eu correr, eu conto. Eu mandei e paguei pra cortar os freios do carro do Caio. Ele só estava te dando desgosto, Antônio. Ele era uma ameaça para a sucessão. Caio entra em choque e grita. Eu sabia que tinha sido você. Sabia! Petra chora mais ainda e grita. Como que você pôde fazer uma coisa dessas? Você mandou acabar com o Caio. Antônio se aproxima cheio de ódio, a encara de cima para baixo e fala. Eu jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Agatha dá risada e fala. Não é novidade pra ninguém que a Irene não vale nada. Antônio grita. Fecha a boca, que você não é melhor do que ninguém, Agatha. Irene chora mais ainda e fala. Por favor, Antônio, me perdoa. Não tem um dia em que eu não me arrependa do que eu fiz. Caio a encara e fala. Você me fez acreditar que eu tinha culpa no que aconteceu com o meu irmão, Irene. Mas agora, você vai se ver com a justiça. Petra avança em sua mãe e dá uma lição pelo que ela fez com o seu irmão. Marino coloca as algemas em Irene e Sidney e leva os dois presos, enquanto a vilã chora. Você acha que o Antônio e a Agatha também deveriam ser presos, junto com Irene e Sidney? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.